Questão 6. Em um laboratório de controle de qualidade de combustíveis, foi realizada a combustão do etanol a 298 Kelvin. As propriedades termodinâmicas nessa temperatura para substâncias envolvidas no processo encontra-se na tabela a seguir. Considera-se que o estado de agregação dos reagentes e dos produtos não é alterado durante o processo. Além disso, no intervalo de temperatura trabalhado, as capacidades caloríficas de todas as substâncias envolvidas são constantes. Então, aqui ele te dá a tabela com a capacidade calorífica padrão de cada substância envolvida e a variação da entalpia de formação padrão também de cada substância envolvida. A esse respeito, é correto afirmar que a variação de entalpia da reação a 85 graus Celsius em kJ por mol é de... Então, aqui é o conteúdo de termodinâmica, mais especificamente termoquímica, e ele quer saber qual a variação da entalpia da reação a 85 graus Celsius. E ele te dá uma tabela com as informações termodinâmicas para a reação a 298 Kelvin. Então, o primeiro passo é igualar as unidades de medida de temperatura, que vai ser a transformação em tudo em Kelvin, que é a unidade de medida para a temperatura do Sistema Internacional. Então, a minha temperatura 2, ela é 85 mais 273, para transformar em Kelvin, que dá 358 Kelvin. E aí você tem a Kelvin. Então, você tem as informações termodinâmicas em uma temperatura e ele quer saber a 358 Kelvin. A lei que estabelece essa reação, a lei que estabelece a relação entre as variações de entalpia da reação em diferentes temperaturas é a lei de Kirchhoff. Que é a variação de entalpia da reação na temperatura 2 é igual à variação da entalpia padrão na temperatura 1 mais T2, temperatura 1 menos T1, vezes a variação da capacidade calorífica molar. T2 a gente tem, que é 358 Kelvin, T1, 298, e a variação da entalpia 1 e a da capacidade calorífica a gente vai calcular através da tabela. Vamos lá. Então, na temperatura 1, a variação da entalpia da reação é igual à somatória da variação da entalpia padrão de formação dos produtos menos a somatória da variação de entalpia padrão de formação dos reagentes. Para estabelecer, então, quem que é produto, quem que é reagente, vamos, então, colocar a equação de combustão do etanol. Então, o etanol, C2H6O, mais oxigênio. Uma reação de combustão, ela forma CO2 e água. E aí, então, nós temos que fazer o balanceamento, porque ele é utilizado para o cálculo da variação de entalpia da reação. Então, para ficar balanceada essa equação, nós temos 3 oxigênios, forma 2 gás carbônico e 3 moléculas de água. Agora sim, usando a tabela, a gente calcula o ΔH nessa temperatura. Então,
Variação da entalpia padrão de formação dos produtos. Quem são os produtos? CO2 e água. CO2, entalpia padrão de formação, menos 393,5. Leva-se em conta o coeficiente estequiométrico, por isso que a gente tem que balancear a equação, então, vezes 2, que dá um total, e da água, menos 285,8, levando-se em conta o coeficiente estequiométrico, vezes 3. Então, somando, a entalpia padrão de formação dos produtos dá um total de menos 1.644,4 kJ. Dos reagentes, oxigênio é 0, etanol, menos 277,7. Coeficiente é 1, então, a entalpia padrão de formação dos reagentes é menos 287. Então, ΔH da reação na T1 vai ser igual a menos 1.644,4 menos 277,7, que é igual a menos 1.366,7 kJ por mol. A próxima informação que nós ainda não temos, né? Vamos por aqui, que ΔH padrão da reação na temperatura 1, menos 1.366,7 kJ. A informação que nos falta, então, é a variação da capacidade calorífica da reação. A variação da capacidade calorífica da reação nada mais é também do que a somatória, considerando o número de mols na reação, né, dos produtos, CP dos produtos, menos a somatória, também considerando a estequiometria da reação, dos reagentes. Então, só fazer o cálculo. Aqui, produto, CO2 e água, então, CP padrão do CO2, 37,1 vezes 2, é o coeficiente estequiométrico, mais o da água, 75,3 vezes 3. Isso dá um total de 300,1 joule por quilomol. Dos reagentes, nós temos o etanol, que é 111,5 vezes 1, e do oxigênio, que nesse caso, 29,4 vezes 3, que nos dá um total de 199,7. Então, produto menos os reagentes, nós temos uma variação da capacidade calorífica igual a 100,4 joule por Kelvin por mol. Então, 100,4. Agora, fiquem atentos, porque a variação da capacidade calorífica, ela se dá em joule por mol por Kelvin. A variação da entalpia na temperatura 1 da reação, ela se dá em quilojoule. Então, para igualar, nós temos que trabalhar com 1,366,7 vezes 10 à terceira joule. Então, só resolver essa equação. Isso vai dar que a variação da entalpia da reação
na temperatura 2 é igual a menos 1360,7 kJ por mol, que é a alternativa B. Questão 7. Para a reação A mais B igual a C mais 2D, foram obtidas as velocidades iniciais indicadas na tabela. Então, ele te dá as concentrações iniciais de A, B, que são os reagentes, e as velocidades determinadas experimentalmente. Avalie as afirmações sobre a cinética da reação acima, ou seja, nós estamos dentro do conteúdo de cinética química que trata do estudo das velocidades das reações e dos fatores que as influenciam. Então, primeira alternativa. A equação de velocidade da reação química apresentada é velocidade igual a constante vezes a concentração de A ao quadrado vezes B. Então, ele quer que você determine a lei de velocidade. Ele te dá uma lei de velocidade para que você diga se é verdadeira ou não. Então, a lei de velocidade, ela só pode ser determinada experimentalmente e independe da equação química para a reação, tá? E ela tem a forma que a velocidade só depende das concentrações iniciais dos reagentes ou não para as reações de ordem zero, né? Que são independentes da concentração inicial dos reagentes, vezes uma constante. Então, analisando aqui as informações de concentração e velocidade. Aqui, no primeiro item, nós temos, para o segundo, ele dobra a concentração de A, mantém constante a de B, e o que acontece com a velocidade? Dobra. Então, a relação da concentração de A para a velocidade é proporcional, igual a 1. Então, aumentou, dobrou a de A, você dobra a velocidade. Então, a ordem da reação em relação a A é 1. B, vamos então aqui. Aqui, ele triplicou A no terceiro passo, manteve B constante, triplicou. A seguir, vamos olhar aqui, que ele manteve A constante, daqui para cá, A ficou constante, e o que ele fez aqui? Diminuiu pela metade a concentração de B. E o que aconteceu com a velocidade? Diminuiu pela metade. Então, também é de ordem 1 em relação a B. Quando é de ordem 1, a gente não precisa expressar. Então, a lei de velocidade para essa reação é a constante vezes a concentração inicial de A vezes a concentração de B. Então, essa alternativa está errada, porque ele dá como ao quadrado a concentração inicial de B, de A, de ordem. Então, seria de ordem 2 em relação a A, e é de ordem 1. 2. A constante de velocidade da reação química é 2,7 vezes 10 a menos 2 mol por menos 1 vezes litro, segundo a menos 1. Então, nós já temos aqui a lei de velocidade. Nos dados experimentais, a gente tem os valores de velocidade para cada concentração. Então, é só escolher um, substituir, que a gente vai determinar a constante. Então, vamos lá pegar o primeiro, a velocidade. 16,2 vezes 10 a menos 5 é igual, então, a constante vezes concentração inicial de A, 0,300, vezes a concentração de B, 0,2000. Isolando a constante, nós vamos ter que ela é igual a 0,027, ou, né, 2,7 vezes 10 a menos 2 por mol, litro, segundo a menos 1. Então, a alternativa 2 tá correta. Terceira,
A meia-vida dessa reação pode ser encontrada através da equação. Então, o tempo de meia-vida é igual a ln de 2 sobre a constante. O tempo de meia-vida, ele depende da ordem global da reação. A ordem global é determinada pela soma dos expoentes, que representam a ordem para cada reagente. Então, é de ordem 1 em relação a A, de ordem 1 em relação a B. Então, ordem global, essa é uma reação de segunda ordem. O tempo de meia-vida para uma reação de segunda ordem é 1 sobre a constante vezes a concentração inicial do reagente, de determinado reagente. Vamos deixar aqui como x. Então, essa não é a equação de meia-vida para essa reação. Essa que ele dá aqui é para uma reação de primeira ordem. Então, errada. 4. Se as concentrações dos reagentes forem duplicadas, a velocidade da reação ficará multiplicada por 4. Então, se eu dobrar a concentração de A e dobrar a concentração de B, sim, minha velocidade vai ser multiplicada por 4. Verdadeiro. 5. Se as concentrações iniciais dos reagentes forem 0,6 mol por litro de A e 0,2 mol por litro, a velocidade será de 3,24 vezes 10 a menos 3 mol por litro por segundo. Então, só substituir então, na equação de velocidade. Então, velocidade, K, a gente já determinou anteriormente, né? Aqui, K é 0,027, vezes as concentrações iniciais. A, 0,60, B, 0,2. Isso dá uma velocidade de 3,24 vezes 10 a menos 3 mol por litro por segundo. Então, a alternativa 5 também está correta. Então, está correto apenas o que se afirma em 2, 4 e 5. Vamos ver. Alternativa E, 2, 4 e 5. Então, questão 8. Um mol de um gás ideal monoatômico sofre transformações reversíveis representadas no diagrama PV a seguir. Então, o diagrama envolvendo as transformações reversíveis que esse gás sofre, como ele é um gás ideal, o comportamento depende da identidade dele. Então, avalie o que se afirma a respeito do diagrama. Primeiro, na transformação a volume constante, o trabalho é igual a zero? O trabalho é a energia envolvida no deslocamento contra uma força. Então, se você não tem variação de volume, então variação do volume é igual a zero, você não tem deslocamento, logo, o trabalho é igual a zero. Então, correto. 2. O módulo do trabalho na isoterma, ou seja, T constante, é de 88 joule. Então, a isoterma é quem? Essa curva aqui. Essa é a isoterma, tá? Temperatura constante e você tem a variação da pressão e do volume. Como nós estamos falando de transformação reversível, o trabalho reversível, ele é igual a menos número de mols do gás, vezes a constante universal dos gases, vezes a temperatura, sempre em Kelvin, ln do volume final, dividido pelo
volume inicial. Nesse caso, então, nós temos que N é igual a 1, ele deu aqui no começo, então, 1 mol do gás. R, que é a constante universal dos gases, é igual a 8,314 joule por mol por Kelvin. A temperatura, vamos ver. A temperatura, ele não deu explicitamente, então vamos deixar ela aqui. E a variação de volume ficou clara aqui, né? Inicialmente 22, final 66. Então, ln de 66 sobre 22. O ponto-chave aqui é como eu determino essa temperatura. Nós não estamos falando de uma isoterma, então qualquer ponto dessa curva vai ter a mesma temperatura. Utilizando a equação dos gases ideais, PV, nRT, eu posso determinar a temperatura em um ponto qualquer do gráfico. Então, minha temperatura vai ser igual PV sobre nR. Escolhendo, então, um ponto do gráfico, vamos pegar aqui, ponto inicial, 3. Eu tenho uma pressão, ó, de 3, um volume de 22, N, 1 mol do gás, e o R, que é a constante universal. Como nós estamos trabalhando com a pressão em ATM, eu tenho que utilizar, então, em ATM também a constante universal. Então, nesse caso aqui, é 0,082. Isso dá um total de 803,9 Kelvin, a temperatura da isoterma. E aí, só substituir aqui na equação. Então, o trabalho, só que ele quer o módulo, né? Então, o módulo, ou seja, valor positivo, vai ser igual a 1 vezes 8,314 vezes 803,9 vezes ln de 66 sobre 22. Como nesse edital foi permitido o uso da calculadora durante a prova, é bem tranquilo fazer essa resolução. Isso deu um trabalho igual menos 7,3 kJ. Só que a gente está falando de módulo, né? Então, 7,3 kJ. Então, a alternativa 2 está, que deu 88, errada. 3. A variação da energia interna do ciclo é diferente de zero? Quando nós falamos de um ciclo, quer dizer que a energia final e a energia inicial interna, ela começa e termina igual. Então, a minha variação da energia interna, que é energia interna final menos a energia interna inicial, quando a gente está falando de um processo cíclico, ela é a mesma. Então, a variação da energia interna desse processo é zero. Então, a variação da energia interna do ciclo é diferente de zero? Não. Errada. Então, nesse caso, está correto apenas o que se afirma em 1. Letra A. Questão 9. A determinação do teor de ferro presente em minérios pode ser realizada através do método da dicromatometria. Trata-se de uma metodologia rápida e de fácil aplicação. Nesse método, durante a análise quantitativa, a redução de ferro 3 para ferro 2 é realizada pelo estanho, conforme a equação química abaixo. Então, você tem o estanho reduzindo o ferro, ou seja, o estanho está sendo oxidado. Ferro vai de ferro 3 para ferro 2 e o estanho de 2 para 4.
As semi-reações dos íons envolvidas nesse equilíbrio químico são, então, ele te dá as reações de redução e os potenciais padrão de redução das espécies envolvidas. Informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma sobre a reação de oxidação que se encontra em equilíbrio químico estabelecido entre os íons de ferro e estânio, temperatura 25 graus Celsius. Então, primeiro, a tensão produzida pela célula formada nesse sistema é mais 0,64 volts. Vamos ver. Ele quer saber a tensão, se é de 0,64. No entanto, se nós olharmos aqui para os potenciais padrões de redução, 0,64, na verdade, vai ser a diferença de potencial dessa célula, que é a diferença de potencial ou potencial padrão, ela é igual ao potencial padrão de redução do cátodo, que é o que tem o maior potencial de oxidação, nesse caso aqui, o ferro, né, que é quem está sendo reduzido, 0,77 volts, menos o potencial padrão de redução do ânodo, que é quem está sendo oxidado, que tem o menor potencial de redução, que é o estânio. Então, mais 0,13. Então, 0,64 volts. Então, é essa diferença de potencial, que é a DDP da sua célula, não a tensão. Então, essa é falsa. A constante de equilíbrio para essa reação é de aproximadamente 10 elevado a 21,62. Quando a gente fala de células eletroquímicas em equilíbrio, nós utilizamos a equação de Nernst para calcular os potenciais durante o funcionamento, que é a tensão da pilha. Então, a tensão da pilha durante o seu funcionamento é igual ao potencial padrão menos a constante universal vezes a temperatura N e a constante de Faraday. N é o número de elétrons envolvidos, constante de Faraday vezes 2,3 log da constante de equilíbrio. Por se tratar de uma reação que está em equilíbrio, ó, ele estabeleceu aqui que está em equilíbrio químico, a tensão da pilha é igual a zero. Logo, o meu potencial padrão, que a gente calculou, é igual a R sobre NF log 2,3, desculpa, log da constante de equilíbrio. Então, aqui, a gente já calculou 0,64 volts, R é igual a 8,314 joule mol por Kelvin. A temperatura, ele colocou 25 graus, só que a gente trabalha na equação em Kelvin, então é só somar 273 para obter a temperatura em Kelvin, que vai ser 298 Kelvin, vezes 2,3 log da constante de equilíbrio, dividido número de elétrons envolvidos nessa reação, se a gente balanceá-la, é igual a 2, vezes a constante de Faraday, que é 96.500. Isolando, então, aqui a constante de equilíbrio, nós vamos ter que log da constante de equilíbrio é igual a 0,64 sobre 0,0295, que é igual a 21,69, fazendo, então,
aqui, a constante de equilíbrio vai ser igual a 10 elevado a 21,69. Então, aqui 10 elevado a 21,62 aproximadamente verdadeiro. Terceira, a constante de equilíbrio para essa reação é muito baixa, indicando que o equilíbrio está deslocado para a direita, formação dos produtos. Ou seja, muito baixa quer dizer que é muito menor que 1. E não, nós determinamos aqui na alternativa anterior. Ela é muito alta, na verdade. Então, falso. A adição de prata mais potencial padrão de oxidação igual a menos 0,8 volts, em substituição ao estanho 2+, tornaria o processo de redução do ferro mais eficiente, porém o uso de prata iônica oneraria o processo. Aqui você está trabalhando com o potencial de oxidação da prata. Para saber o de redução e comparar com o que foi dado aqui, para a gente estabelecer, então é só fazer o sentido contrário. Então, o potencial de redução da prata é igual a mais 0,80 volts. É o inverso do de oxidação. Como a prata teria um potencial de redução maior que o do ferro, o que aconteceria? Não ocorreria a redução do ferro, aconteceria a redução da prata. Então, inverteria o processo se eu substituísse. Então, a alternativa é falsa. Não melhoraria a eficiência do processo, independente do custo. Então, de acordo com as afirmações, a sequência correta é, vamos lá, primeira falsa, segunda verdadeira, então ficamos entre A e B, terceira falsa e quarta falsa também. Alternativa B, resposta certa. Questão 10. Em um laboratório, foram preparadas 3 soluções de comportamento ideal, A, B e C, contendo a mesma quantidade de matéria dos solutos não voláteis em uma mesma massa de solvente, água. Os solutos contidos nas soluções A, B e C são, respectivamente, ácido etanodioico, ácido sulfúrico, glicose. Submeteram-se os seguintes volumes de cada solução ao aquecimento separadamente: volume de A 1 litro, volume de B 100 ml e volume de C 2 litros, até que se alcançasse a temperatura de ebulição de cada solução. Considere que os referidos ácidos ionizam-se totalmente. A esse respeito, é correto afirmar que a relação entre as temperaturas de ebulição dessas soluções é. Então, você preparou 3 soluções, A, B e C, contendo a mesma quantidade de matéria dos solutos não voláteis e uma mesma massa de solvente, que no caso é água. E essas soluções foram A, que é o ácido etanodioico, H2C2O4, B, ácido sulfúrico, e C, a glicose. Todas preparadas, então, na mesma quantidade do solvente, que é a água. E ele quer saber a relação das temperaturas de ebulição. Esse conteúdo é o conteúdo estudado dentro de soluções que trata das propriedades coligativas. As propriedades coligativas são aquelas que são alteradas pela adição de um soluto não volátil, como é esse caso, independente da identidade dele. O fator que vai influenciá-las vai ser a quantidade de partículas adicionada,
independente, então, da identidade dessas partículas. Nesse caso, o solvente que a gente está tratando é a água. Vamos considerar, então, temperatura de ebulição de 100 graus Celsius. Quando eu os adiciono, eu altero essa temperatura de ebulição. No caso, a temperatura de ebulição, também tratada como ebulioscopia, esse estudo, ela é uma propriedade intensiva e vai depender da quantidade da amostra. Então, essa informação do aquecimento de volumes diferentes foi utilizada só para confundir. Então, no caso da temperatura de ebulição, eu tenho um aumento, né, da temperatura de ebulição quando eu aumento a quantidade ou o número, né, de partículas adicionadas ao meu solvente, no caso a água. Quando você coloca os ácidos em solução, ele colocou a informação que eles se ionizam completamente. Então, você vai ter quantas espécies envolvidas no ácido, né? Você vai ter um ânion mais os dois cátions, aliás, né? O cátion hidrogênio. Aqui o ácido sulfúrico também, você vai ter o ânion mais dois prótons. Então, aqui você tem 3 partículas, aqui você tem 3. E a glicose, ela não se ioniza em solução. Então, aqui você só tem uma. Fazendo, então, essa relação, nós temos que, independente da identidade, ou seja, não importa qual deles, o que vai influenciar vai ser o quê? O número de partículas. No caso, A e B, que são os ácidos dipróticos, eles vão gerar 3 partículas por mol, e a glicose só 1. Quem que então vai elevar mais a temperatura de ebulição da água? Os dois ácidos, que no caso vai ser igual. A e B vai afetar a temperatura de ebulição igual. Quem vai afetar menos vai ser a glicose. Então, quem vai ter a maior temperatura de ebulição vai ser os ácidos, que são iguais. Então, temperatura de A e de B são iguais e vai ser maior que a temperatura de C. Então, alternativa A.